Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social onde se encontram as mulheres negras. Muda-se a base do capitalismo. A autora dessa frase é Angela Yvonne Davis, mulher negra, feminista e socialista estadunidense. Professora de filosofia e de estudos do feminismo negro, Angela Davis é um símbolo do feminismo negro anticapitalista desde a década de 60. Foi membro do Partido Comunista e do Partido dos Panteras Negras, sendo uma das primeiras militantes a pautar que o racismo, o machismo e a desigualdade de classe são partes de um mesmo sistema de opressão, o capitalismo. Nascida no estado do Alabama, um dos mais racistas do sul dos Estados Unidos, Angela cresceu em um bairro marcado pela discriminação racial e pela atuação da Ku Klux Klan, organização supremacista e terrorista conhecida por enforcar pessoas negras e incendiar casas e igrejas em bairros negros. Muito inteligente e estudiosa, aos 14 anos ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar em Nova York, onde tomou conhecimento do comunismo e socialismo na teoria marxista, passando a atuar em um coletivo de jovens comunistas e a organizar grupos de estudos interraciais, que acabaram perseguidos e proibidos pela polícia. No ano de 1963, a explosão de uma igreja e o assassinato de 4 jovens amigas de Angela foi um acontecimento que determinou a sua opção por dedicar a vida à luta por igualdade pelas mulheres, negras e pobres. Tornou-se militante do Partido Comunista, do Partido dos Panteras Negras e do movimento Black Power, sendo uma liderança dos movimentos negros e feministas que sacudiram os Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Também se engajou na luta por reformas no sistema prisional, questionando o encarceramento como um sistema industrial de reprodução da violência e das injustiças sociais. Angela é até hoje uma defensora dessa bandeira e afirma que a escravidão e o cárcere são instituições racistas de repressão. Por sua associação com essas organizações políticas, em 1969 foi demitida do cargo de professora de filosofia da Universidade da Califórnia. E em 1970 tornou-se a terceira mulher a integrar a lista de 10 fugitivos procurados pela Polícia Federal Estadunidense, o FBI, acusada de associação com o sequestro de um juiz, um promotor e de jurados que foi feito para libertar militantes do movimento negro e que resultou na morte de militantes e reféns. As investigações indicaram que uma das armas utilizadas no sequestro estava no nome de Angela. Com a prisão decretada, Angela fugiu, iniciando uma perseguição policial que ganhou grande notoriedade, sendo diariamente acompanhada pela mídia. Sua prisão em Nova York deu início a um julgamento que durou 18 meses. O julgamento trouxe à tona não apenas o caso criminal, mas colocou no centro do debate público a desigualdade sofrida pelas mulheres e pela população negra. Diversos comitês pela libertação de Angela foram criados e o país foi inundado por manifestações, tornando o caso de Angela e a sua luta um verdadeiro movimento cultural. Para vocês terem uma ideia da força desse movimento, as canções Angela, de John Lennon e Yoko Ono, e Sweet Black Angel, dos Rolling Stones, foram compostas em homenagem a Angela. Diz a letra escrita por Lennon: Irmã, há um vento que nunca morre. Irmã, estamos respirando juntos. Angela, o mundo olha por você. Em 1972, depois de um ano de encarceramento e de manifestações, Angela foi inocentada. Depois da prisão, ela se tornou uma destacada professora de filosofia, história, estudos étnicos, estudos femininos e história da consciência em diversas das maiores universidades dos Estados Unidos e do mundo. Participou ativamente de movimentos contrários à Guerra do Vietnã, ao imperialismo estadunidense, ao sistema carcerário, à degradação ambiental, ao racismo, ao patriarcado e à homofobia, entre tantas outras pautas. Recentemente, esteve à frente da Marcha das Mulheres contra o governo de Donald Trump, que reuniu 3 milhões de pessoas na maior manifestação política da história dos Estados Unidos. Nessa ocasião, ela disse: Nós nos dedicamos à resistência coletiva.
Resistência contra a bilionária especulação imobiliária e sua gentrificação. Resistência contra os que defendem a privatização da saúde. Resistência contra os ataques aos muçulmanos e aos imigrantes. Resistência contra os ataques aos deficientes, contra a violência do Estado perpetrada pela polícia e pelo sistema carcerário. Resistência contra a violência de gênero institucionalizada, especialmente contra as mulheres trans e negras. Atualmente, Ângela segue sendo uma militante socialista de grande notoriedade, um exemplo de comprometimento com a luta contra as diversas manifestações do sistema capitalista, uma luta contra as opressões e desigualdades de raça, gênero e classe. Que tenhamos na figura de Ângela um exemplo de resistência e determinação. MTST, a luta é pra valer.